O Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável os irmãos viverem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nós vamos lembrar que lá no comecinho da igreja, lá no Novo Testamento, nos dias de Jesus, nós vamos ver Mateus, Marcos, Lucas contando a história de Jesus, João identificando Jesus como Filho de Deus, mas em Atos, capítulo 2 de Atos, começa a contar a narrativa da história da igreja. E a igreja primitiva viveu um tempo extraordinário de crescimento, um tempo extraordinário de experiências com Deus, um tempo extraordinário de perseguições, de morte, de luta, de dificuldade, porque estavam vivendo e tudo isso numa espécie de resultado, isso como uma espécie de recompensa por viverem em unidade. Poxa vida, mas a igreja foi perseguida por causa da unidade? Foi. Porque a igreja de Cristo, quando nasceu, ela nasceu com um bando de gente, com um monte de irmãos, no mesmo propósito. E eles foram perseguidos juntos, se alegraram juntos, sofreram juntos, muitos morreram juntos, famílias morreram juntos, mas muitos, neste mesmo propósito, saíram anunciando o que Jesus fizera na vida deles, e hoje nós estamos aqui recebendo desta mesma palavra, desta mesma profecia que os apóstolos também nos enviaram através das suas mensagens, através do seu testemunho, através do seu escrito. E o mesmo Espírito Santo que inspirou aqueles homens, que inspirou aquelas mulheres a permanecerem firmes no Senhor, é o mesmo Espírito que está aqui nesta manhã. O Senhor está aqui. O mesmo Deus dos apóstolos, o mesmo Deus dos profetas e dos patriarcas, Ele está aqui entre nós nesta manhã. E a unidade na igreja, a unidade de propósito, foi isso que deu vida longa à igreja. A igreja é um sistema longevo que tem vida eterna, vida longa, por causa do Espírito do Senhor que está sobre a igreja. Há quem diga que a dificuldade une pessoas, mas nós temos visto que não é só apenas as dificuldades que unem. Na verdade, muitas coisas unem as pessoas. Nós vamos ver que, por exemplo, na vida da nossa igreja, algo fantástico está acontecendo no nosso meio. Seja na alegria, seja na dificuldade, nós estamos cada vez mais juntos, nós estamos cada vez mais família, nós estamos cada vez mais unidos. E isso é o propósito de Deus para cada um de nós. Quando nós estamos aqui fazendo a faxina, todo quarto sábado do mês, quarto domingo do mês, quando acaba o culto, nós nos reunimos aqui para fazer a faxina. Olha que coisa linda, é um tempo fantástico de comunhão, onde a gente limpa isso aqui rapidinho, a gente gasta mais tempo em comunhão lá fora do que na faxina aqui dentro. E todos querem, todos têm prazer, todos têm alegria de estarmos aqui. Por quê? Porque a igreja do Senhor é nossa responsabilidade. Desde alguns anos atrás, quando nós fizemos aquele estudo da treliça e a videira, não é isso? Nós cuidamos da treliça, precisamos valorizar a treliça para receber a videira, e a videira com saúde. Nós cuidamos da igreja com muito amor, porque aqui é a casa do nosso Deus. E é interessante que essa bipolaridade não no sentido psiquiátrico, mas no sentido de dois polos, né? Tristeza, alegria, riqueza, pobreza, doença, saúde, né? Essa bipolaridade sempre esteve na vida do povo de Deus, sempre esteve na vida das pessoas e sempre continuará a existir, né? Nós vamos ter dias bons, nós vamos ter dias maus, mas com o Senhor nós enfrentaremos e venceremos todas as dificuldades, ainda que tenhamos que passar pela morte, porque Paulo nos diz que a morte, ela é apenas uma parte do processo. Quando o Filho de Deus morre aqui nesta terra, nós automaticamente estamos lá com o Senhor. E é isso que nós precisamos entender, que a morte é apenas uma parte da nossa vida. Para nós cristãos, o morrer é lucro, não podemos nos esquecer disso.
Então, nós como seres humanos, nós temos sempre a tendência de alimentar um ou outro lado desse polo, não é isso? É sempre assim. Alguns costumam, quando se sentem, quando enfrentam algumas lutas, algumas dificuldades, alguns se isolam. Olha que coisa. Em vez de estar buscando a família, estar buscando a igreja ajuda, alguns se isolam. Mas tem uns que são ao contrário, estão alegres demais, também se isolam. Olha que coisa, né? Tem uns que estão muito felizes, ficam doentes, né? Nem curtem a alegria, a felicidade, a bênção que está acontecendo. E assim vai vivendo a vida. Mas o povo de Deus regenerado, nós que entendemos que estamos aqui nesse mundo, nós precisamos entender que na alegria ou na tristeza, na alegria ou no sofrimento, nós estamos unidos, porque quem nos une é algo muito maior do que a nossa situação. Quem nos une é uma pessoa, é Jesus Cristo. Ele é a nossa unidade. Essa semana, falando de conferência, eu refleti muito, mas muito mesmo, sobre união e unidade. É legal nós vivermos em união e unidade, mas é interessante que nós vamos ver que união é quando pessoas convivem juntas, cercadas em um mesmo ambiente e tentando aprender umas com as outras. E é interessante que a união pode ser uma união de amigos, uma união de bairros, uma união de colegas, até uma união da igreja. Mas a união por si só, principalmente quando nós estamos falando no contexto de igreja, a união por si só, ela não é tão relevante para a igreja. Ela é importante, mas não é relevante. Por quê? Porque nós precisamos, como nós lemos aqui, a bênção do Senhor está na unidade. E nós precisamos entender que a unidade é quando tudo se torna único. Ou seja, todos os pensamentos e todas as ideias caminham numa mesma direção, num mesmo propósito, um mesmo pensamento. Há alguns anos atrás, há alguns bons anos atrás, no acampamento de jovens, nós vivemos também algumas experiências sobrenaturais com Deus. E num determinado momento, uma jovem, a gente falando de união, e uma jovem, ela trouxe uma ilustração que nunca mais saiu da minha cabeça. A união é um saco de batatas juntos. Não sei se vocês já leram ou se já ouviram esse exemplo. A união ela é um saco de batatas juntos. A união está lá, um saco cheio de batatinhas, tudo igual, bonitinho. Mas o que é a unidade? A unidade é quando todas essas batatas se transformam em um purê. Quando todas se transformam em uma coisa só. E é isso que a igreja precisa entender. Nós somos unidos, sim. Várias pessoas aqui, vários serezinhos. Mas nós precisamos entender que a unidade só é formada quando nós estamos realmente entrosados, juntos, num mesmo propósito. Somos pessoas diferentes, cabeças diferentes, características diferentes, mas precisamos trabalhar todos juntos em prol de um mesmo propósito. E qual é o propósito de Deus para a sua vida? Já parou para pensar nisso? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? O propósito de Deus para a igreja é um só, que está lá em Marcos 16:15, Mateus 28:19, ser e fazer discípulo. E isso é fato. Portanto, ide pregar o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito, é o papel da igreja. Fazemos ações sociais? Fazemos. Ajudamos as pessoas lá fora, damos cursos, fazemos um monte de coisa. Mas isso em consequência do evangelho, né? Em consequência da nossa salvação, não para a nossa salvação, é diferente. Então, o papel da igreja é pregar o evangelho. Ontem nós vivemos aqui uma coisa muito linda, muito sobrenatural, porque a unidade, ela gera propósitos. E nós temos aprendido que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. O ano passado, essa conferência foi gerada por Deus no coração do Leandro, no coração da Regimara. Na reunião de liderança, a gente conversando sobre isso, a gente vibrou com a ideia, começamos já a sonhar junto. E, de repente, nós vimos a igreja inteirinha participando dessa conferência. Quem não participou presencialmente, participou orando, doando, estando aqui. Mas, enfim, de alguma forma, toda a igreja foi envolvida. E não foi à toa que quase 100 adolescentes aqui, igrejas até do outro lado de São Paulo. Veio uma igreja, um grupo de adolescentes aqui lá do Aricanduva. Eu não sei quem sabe onde que é o Aricanduva, mas lá no Parque do Carmo, longe, bem longe.
vieram para cá para serem ministrados, para aprenderem. Que coisa maravilhosa o que o Senhor fez aqui ontem, é muito lindo. Claro, nós também aqui da igreja aprendemos bastante, fomos impactados por tudo aquilo que o Senhor fez. Mas por que isso aconteceu? Porque todos nós trabalhamos aqui em unidade, no mesmo propósito. E quando nós estamos em unidade, o Senhor ordena a bênção. A união de irmãos gera unidade no propósito. O primeiro versículo que nós lemos, né? Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Olha que coisa linda. Sempre que há um ajuntamento de pessoas, seja na igreja, na faculdade, na escola, nós vamos ver muitas ideias juntas. Se pararmos para pensar aqui, quantos sonhos cada um de nós temos aqui, quantos sonhos estão aqui, quantos projetos estão aqui, quantos propósitos estão aqui nesta manhã. E aí nós vamos ver que para Davi, o autor deste salmo, a sua alegria também era imensa. Por quê? Porque se esse salmo foi composto quando Davi ele assume o trono por inteiro de Judá e Israel, se foi nesse momento, de acordo com 2 Samuel 5, nós vamos entender a alegria de Davi ao ver todo o povo junto, todo o povo unido, não agora separado, porque vocês vão lembrar que quando o rei Saul morre, automaticamente o seu soldado lá, o Abner, ele coloca Isbosete no reino, ele não coloca Davi. Isbosete ele vai reinar por alguns anos, pelo menos 2 anos ele vai reinar, tentando usurpar todo o trono, mas o povo estava com Davi. E por que o povo estava com Davi? Porque o Senhor estava com Davi. Então, quando Isbosete morre, Davi ainda fica um tempo reinando em Hebrom, por 7 anos, e depois, lá em Judá, ele consegue, então, juntar Israel e Judá, todo o povo de Deus. E ali ele vai reinar o restante da sua vida, né, por pelo menos mais uns 30 anos, 33 anos, para ser mais exato. E ali ele está vendo todo o povo reunido. Ele está olhando para aquela galera toda e está dizendo assim: obrigado, Senhor. Obrigado, porque como é gostoso ver o teu povo todo unido aqui, todo o teu povo te buscando, todo o povo celebrando, porque quando Davi assume o trono, há uma grande festa entre a nação, o povo começa a cantar, o povo começa a dançar, o povo começa a adorar a Deus. E é interessante nós vermos isso, que sempre que há um ajuntamento de crentes, há festa. Já pararam para pensar nisso? Eu ainda não vi nenhum culto aqui na nossa igreja, ou nenhum evento na nossa igreja, onde não acabe em algum momento em festa, onde não acabe em comida, onde não acabe em rodinha de oração, em rodinha de conversa, em rodinha de comunhão. Crente é assim, tudo é festa, até velório é festa. Você quem já foi aqui em velório de crente, aqui, olha, eu me divirto em velório de crente, porque a gente fica triste, a gente chora, mas daqui a pouco a gente está celebrando. Agora, após a pandemia, né? O legado da pandemia são aqueles velórios rápidos. Isso é bom, eu gosto de velórios rápidos, né? Não que eu gosto do velório em si. Calma, cuidado, calma. Mas, por exemplo, os mais antigos aqui vão lembrar, por exemplo, daqueles velórios da noite inteira. Lembram disso? Eu lembro do velório da minha tia. Minha tia foi uma mulher, foi lá da Convenção Batista, envolvida com missões, com um monte de coisa. Então veio gente de tudo quanto era buraco para o velório dela, né? De Curitiba, de um monte de lugar. E o velório foi a noite toda. Então pensa, a gente recebe a notícia de manhã, ó, a tia morreu. Aí aquela choradeira. É aquela coisa, não é? Por causa do impacto da notícia. Aí até resolver todas as coisas, até você ver lá o caixão, aí você recebe outro impacto, e você chora de novo, não é isso? 8 horas, vamos pôr assim, 8 horas da noite você está chorando. Só que 10 horas você já chorou tudo que tinha que chorar. Aí você vai ficar das 10 até 7 horas da manhã esperando o culto fúnebre, não é isso? O que acontece nessa madrugada? Quem já passou aí para os velórios de crente vão entender. Aí você conta, e principalmente quando reúne a família, não é isso? Aí você começa a contar piada, porque é festa. O crente quando morre é festa, o crente quando morre vai para o céu. Ele só foi na nossa frente, mas daqui a pouco a gente vai se encontrar lá no céu. E aí você chora, você ri, aí daqui a pouco você lembra, eu estou num velório, mas está contando piada, está rindo, está celebrando, e assim vai. Olha, faz tempo
que minha tia morreu, mas isso me marcou. A gente na igreja, lá na Batista Canaã, passamos a noite toda relembrando das histórias da minha tia. Minha tia tinha um mãozinha que ela carregava os adolescentes, usava para cima e para baixo. Era uma loucura. Bom, enfim, esse não é o foco do nosso texto. Mas eu quero dizer para você que é isso. Tudo é festa quando o povo de Deus se reúne. Então, quando a gente vê Deus agindo de algumas maneiras assim, juntando pessoas, é porque Ele espera que nós sejamos inteligentes o suficientes para entendermos o propósito de Deus nas nossas vidas. Quando Davi olha para aquele povo celebrando, ele ouve o povo dizendo lá de Deuteronômio 6:4, a oração dos hebreus, lembram-se disso? Que está em todos os lugares dos judeus. Ouve Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Shema Israel, Shema Eloheu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Israel é o único. Ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Nós estamos aqui diante desse Deus, do mesmo Deus de Davi, o Deus de Israel, é o único Deus. Nós estamos aqui enfrentando todo esse calor aqui, porque nós queremos este Deus. Nós queremos que o Senhor nos visite nesta manhã. Nós queremos que o Senhor nos traga paz, nos traga da sua cura, derrame os seus dons sobre a sua igreja. É isso que nós queremos. E nós queremos também, como filhos, entender e cumprir os propósitos de Deus nas nossas vidas. E se nós queremos viver os propósitos de Deus para as nossas vidas, se nós queremos viver o propósito de Deus para a vida da igreja, nós precisamos conectar o nosso coração ao coração de Deus. A união é importante, mas quando nos tornamos uma única unidade, eu sei que isso é redundante, mas quando nós nos tornamos uma única unidade, todos nós vamos focar, vamos viver e vamos trabalhar com os mesmos objetivos e os mesmos propósitos. Foi assim que a igreja nasceu. Se você abrir a sua Bíblia lá em Atos 2, os versículos 44 a 47, eu quero ler a partir do 42, diz assim: e os cristãos que ali estavam, eles perseveravam no ensino ou na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários, e prodígios eram feitos e realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Todos os que criam na palavra, todos nós que cremos no Evangelho de salvação de Jesus Cristo, tinham tudo em comum. Nós temos tudo em comum. Estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. É um cuidando do outro. É um abençoando o outro para ser abençoado também. É um Deus abençoando aqui para que você seja abençoador lá. É isso que Deus faz nas nossas vidas. Às vezes nós esperamos, e eu creio que Deus pode fazer, mas às vezes a gente espera que a bênção caia do céu de uma maneira extraordinária sobre as nossas vidas, não é isso? Eu acredito que Deus possa fazer isso. Mas Deus abençoa alguns irmãos para abençoarem outros irmãos. E é assim que a bênção do Senhor vai acontecendo. Então, irmãos, estejam atentos para sermos abençoadores também. O Senhor nos abençoa para abençoarmos outras pessoas. Versículo 46, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. Vivendo neste mesmo propósito, o que acontecia? E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Maravilha! Como é bom andarmos na presença do Senhor. Como é bom vivermos unidos em torno de mesmos propósitos, mesmos objetivos. Muitas vezes isso significa abrir mão de conforto. Muitas vezes isso significa passar o calor que nós estamos passando aqui hoje. Muitas vezes significa muitas coisas. Sair da nossa zona de conforto, mas para fazer o Senhor conhecido. E para isso, e é nisso que o Senhor se agrada, por isso que Ele nos abençoa. O nosso propósito como família, como igreja, é de ser e fazer discípulo. E esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. E é em unidade que viveremos esse propósito.
E é essa a missão de todos. Você que tem como projeto de vida, eu quero ser médico, eu quero ser dentista, eu quero ser doutor, eu quero ser um empresário famoso. Qualquer projeto, propósito que você tenha na sua vida está coberto, está tudo certo, não é pecado, está tudo para isso que a gente estuda, não é isso? A gente se prepara para isso. Mas tudo na nossa vida, todo propósito que nós tivermos em vida, todo projeto que nós tivermos que viver, pensar, sentir, desejar, construir, todos os nossos sonhos devem fazer parte de um propósito maior. Tudo na nossa vida precisa fazer parte do propósito de Deus. Então, eu quero ser um médico. Mas por que eu quero ser um médico? Para que Deus use a medicina que eu vou aprender para a glória do nome dEle. Eu quero ser uma psicóloga, um psicólogo para a glória dEle. Então, assim, o meu sonho, o meu propósito, o meu projeto, eu vou fazê-lo da melhor forma possível. Mas eu quero aplicá-lo aos propósitos de Deus. Eu quero ser um bom professor para a glória de Deus. Por isso que a gente fala muito aqui, né? Onde você trabalha, onde você estuda, onde você está situado, seja o melhor, faça o seu melhor, porque você está fazendo para a glória de Deus. Às vezes a gente pensa que nós estamos fazendo para o nosso patrão, às vezes a gente pensa que estamos fazendo para receber o salário no final do mês. Não. Como cristãos, nós precisamos entender que nós fazemos tudo para a glória de Deus. Versículo 2. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce para a barba de Arão, e desce sobre a gola das suas vestes. É muito difícil a gente jogar água na cabeça sem molhar o resto do corpo. Vocês já perceberam isso? Talvez se a gente jogar só um tirinho assim, né? Molha só aqui, né, Sandro? Mas se a gente jogar uma caneca, vai ser impossível essa água não escorrer por todo o corpo. É assim, não é isso? E olha que coisa interessante nós vamos ver. O óleo derramado sobre a cabeça de Arão, então ele foi derramado, provavelmente, uma botija, foi lançado sobre a cabeça de Arão e escorreu por todo o seu corpo, desceu pela sua barba, não é? Se dividiu descendo pela sua barba, enfeitando, embelezando a sua barba. A bênção do Senhor é assim, ela desce sobre a cabeça dos filhos de Deus. Ela desce sobre a sua cabeça e ela tem um alcance muito legal, porque ela começa a andar. Olha só, vem pela cabeça e vai se dividindo pela barba, né, pela fronte, pelo rosto. E vai descendo e vai alcançando todo as golas, as roupas, as vestes do sacerdote. É sobre isso que nós vamos ver que a unidade ela toma grandes proporções. Quando uma pessoa está num propósito, essa pessoa tem alcance limitado. Mas quando uma igreja inteira está em unidade com o mesmo propósito, nós podemos alcançar muito mais pessoas para o reino de Deus. Não foi assim que aconteceu com a igreja? A igreja caminhando num único propósito, então Paulo enviou um monte de gente para um monte de lugar, um monte de igrejas foram abertas, os discípulos para outros lugares, e assim o evangelho foi crescendo. Há algumas ocasiões em que há crentes dentro das igrejas, unidos no mesmo propósito, mas que às vezes se distanciam. Já pararam para pensar nisso? Seja por descuido, seja por distração, ou até mesmo intencionalmente, estão no corpo, mas agem como se fossem independentes. E isso impede o agir de Deus na vida da pessoa e na vida da igreja. Impede o crescimento da igreja. Se usarmos o exemplo da batata, como eu mencionei aqui, imagine um saco de batata inglesa. A batata inglesa é a que a gente comumente usa nas nossas casas, tá certo? Mas você sabe o que é aquela batata doce? Ela é uma roxinha. É batata também. Agora imagine um saco cheio de batata inglesa com uma batata doce dentro. É tudo batata, mas uma está com um propósito diferente, outra é para uma outra finalidade. Então, quando nós estamos na igreja, quando nós estamos num ajuntamento de crentes, mas com um objetivo diferente, as coisas não fluem, as coisas empacam, as coisas não andam, e aí muitas vezes a gente joga a culpa em Deus. A culpa é do Senhor, eu oro, eu estou até na igreja, eu canto, eu prego, eu assobio, eu faço isso, eu faço aquilo, mas as coisas não estão acontecendo na minha vida. Por quê? Deus está errado. Não é isso que a gente pensa muitas vezes? Mas, na verdade, quem está empacado, quem está empacando a bênção somos nós.
Nós estamos na igreja, mas não estamos entendendo o propósito e vivendo o propósito de Deus em unidade nas nossas vidas. O óleo, quando desce pelo rosto, ele desce, ele forma, ele vai lá, visita todo o corpo, toda a barba e tal, mas ele volta para o pescoço e vai seguir o seu fluxo. É assim. Muitas vezes nós estamos dentro da igreja e às vezes alguma coisa acontece que nos entristece, nos impede de agir, mas nós precisamos em Deus, buscar em Deus, não nos distanciarmos de Deus, mas nós precisamos correr para Deus, para quê? Para voltarmos para o fluxo natural da nossa vida, de vivermos os propósitos de Deus nas nossas vidas. Faz sentido isso, irmãos? Deus está falando conosco aqui nessa manhã? É assim que o Senhor faz. Um crente sozinho tem alcance muito limitado. Com o tempo, tende a desanimar, tende a esfriar, não tem jeito de desistir. Mas quando nós estamos em família juntos, um ajuda o outro, um fortalece o outro, um ora pelo outro, e aquele desânimo vai embora, porque o Espírito do Senhor está nos nossos propósitos. Quando nós estamos no propósito de Deus, o Espírito do Senhor nos dirige, nos direciona ao propósito maior. Quando se está em unidade, nunca há divisão, há sempre multiplicação. Nunca há subtração, há sempre adição. Esse é o propósito de Deus para as nossas vidas. O óleo derramado sobre a cabeça do sacerdote se multiplica. E quando se encontram novamente, tornam-se ainda mais forte para alcançar toda a gola ou todo o corpo do sacerdote. Uma gota do óleo não tem o mesmo efeito de um jarro do óleo. Uma gota sozinha está limitada e rapidamente irá virar vapor. Agora, quando estamos conectados ao coração de Deus, aquilo que Ele coloca no nosso coração, não vai arder apenas no nosso coração, mas vai arder no coração de toda a igreja, de todas as pessoas que estão o cercando, ao ponto de tomarem proporções inimagináveis. O texto de Efésios 3:20, na versão A Mensagem, diz assim: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa. Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que poderiam imaginar ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca o faz de modo forçado, pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Foi em unidade que a igreja de Cristo cresceu em tamanho, rompeu fronteiras e gerações, e foi em unidade que o poder de Deus permaneceu sobre a sua igreja. E nós somos a igreja de Cristo, logo temos sobre nós a autoridade dada por Cristo, como igreja, para fazermos a diferença aonde nós estivermos. Terceiro ponto e último ponto, a unidade que gera a bênção. É na unidade que Deus ordena a bênção. Versículo 3, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O Monte Hermon, ele está localizado numa região de fronteira lá da Síria e do Líbano. Quando a gente olha lá no mapa, no Atlas Bíblico, nós vamos ver que o cume do Monte Hermon, ele está a 2.814 metros acima do nível do mar. É muito alto. Da maior parte de Israel você consegue ver o Monte Hermon. E por ele ser muito alto, lá a maioria do tempo, a maior parte do ano, o Monte Hermon ele está coberto de neve. Mesmo quando está calor em Israel. Inclusive eu vi lá que tem uma pista muito boa de esqui para quem gosta disso. Quando for lá esquiar, me levem que eu quero conhecer Israel. Mas vamos lá. Então o Monte Hermon, lá no seu cume, é coberto de neve. Olha que coisa, olha como Deus é lindo, é maravilhoso. Olha o que Davi está nos dizendo. Então, o Monte Hermon está lá em cima, coberto de neve. Pensa que o Hermon está aqui. E o Monte Sião, no mapa, está lá embaixo, quase 400 quilômetros depois. Só que o Hermon, então, quando aquele gelo derrete, as gotinhas do orvalho, quando caem lá embaixo, tornam-se um rio, tornam-se o Rio Jordão, o famoso Rio Jordão, onde Josué ordenou e parou, onde Jesus foi batizado e tantas outras coisas aconteceram. Então, o degelo do Monte Hermon
desce até o Rio Jordão, e o Rio Jordão, ele sustenta toda Israel, e ele vai parar lá embaixo, vai passar por Sião, por Jerusalém, Cafarnaum, Corazim, e ele vai terminar lá no Mar Morto. E Davi está dizendo o quê? A unidade ela é tão importante, viver em união, que é como aquele orvalho que desce lá do Hermon, se junta aqui em unidade, transforma-se o rio e sustenta milhares de pessoas, porque vai passando por toda Israel, vai sustentando tudo, vai abençoando por onde passa, até chegar lá no seu destino final. Mas enquanto passou pelo seu destino todo, por onde o Rio Jordão passou, foi abençoado. Queridos, o Senhor está derramando sobre nós a bênção dEle, para que por onde nós passarmos, nós possamos levar as bênçãos dEle, levarmos o Evangelho de Jesus, que é a maior bênção. Nós não fomos chamados, irmãos, para concorrer com um monte de coisa, para viver com um monte de carro, fazenda, esse monte de coisa, é tudo legal, tudo bonitinho, mas nós fomos chamados por Deus para abençoar vidas, para abençoar pessoas. E como nós fazemos isso? Anunciando o Evangelho de salvação, anunciando o Evangelho de cura, de restauração, anunciando Jesus Cristo, anunciando a cruz de Cristo. É para isso que nós fomos chamados. É porque nós cumprimos o propósito do Senhor em unidade, que o Senhor gera a bênção. E se nós queremos viver as bênçãos do Senhor, se você quer viver a bênção do Senhor na sua casa, no seu trabalho, no seu namoro, na faculdade, esteja conectado aos céus, esteja conectado com o coração do Senhor. A bênção do Senhor não está em coisas ou lugares, mas a bênção do Senhor está sobre o seu povo, e nós somos povo de Deus. O nosso Deus tem prazer em ver os seus filhos vivendo o amor genuíno. A igreja primitiva experimentou grandes bênçãos advindas da unidade entre os irmãos. E nós queremos e devemos viver as bênçãos do Senhor, vivendo a unidade no amor de Cristo. A igreja deve, em unidade, no mesmo propósito, buscar incentivar a todos a busca pelos dons do Espírito Santo, não desanimando, insistindo, não deixando, por exemplo, de congregar, como diz lá em Hebreus 10, 25, mas vivendo constantemente o amor fraternal. É na unidade que o Senhor ordena a bênção. Então, irmãos, sigamos unidos em Cristo e as pessoas pelo Espírito Santo de Deus e pelo amor que gera unidade e pelo amor que gera atitudes. Porque se nós queremos viver as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, precisamos viver em unidade de vida, pois é na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Vivamos, pois, em unidade. Coloque-se de pé que eu quero orar por você. Nós queremos viver as bênçãos. E eu estou aqui a ponto de dizer que nós já estamos vivendo as bênçãos do Senhor. Nós já estamos vivendo as bênçãos do Senhor. Porque é muito bom quando nós vivemos todos no mesmo propósito. Quando um precisa, o outro socorre. Quando o outro está também abastado, está bem, abençoa o outro e assim vai. Isso é ser família, isso é ser corpo de Cristo, isso é ser abençoado pelo Senhor. E eu quero orar por você.